falando em saúde, nós vamos tocar hoje num assunto que não se tem nem estatísticas para saber quantas pessoas sofrem desse mal, mas eu acho que se você prestar atenção, você vai poder passar essa informação, que a gente é carente de informações a respeito de uma doença chamada celíaca. Quem mexe com culinária sabe bem disso, porque é uma doença que não permite que as pessoas possam comer alguns tipos de alimento, que é muito sério, inclusive. Então nós vamos fazer uma matéria e vamos aprender junto comigo? Quer ver? Vai lá. Será que dá para viver sem comer macarrão, lasanha, tortas, doces, bolos de aniversário? Infelizmente, milhares de pessoas em todo o mundo têm que aprender a ficar sem essas delícias. Elas são portadoras da doença celíaca, um mal difícil de ser diagnosticado e que não tem cura. A doença é hereditária, aparece principalmente nos bebês, mas os adultos não estão livres não. Os celíacos são portadores de um defeito genético e não toleram nenhum alimento com glúten. O glúten é uma proteína encontrada em 4 cereais: trigo, aveia, centeio e cevada. O malte é derivado da cevada e está em alguns flocos de milho e chocolates. Quem tem a doença celíaca e consome essas proteínas desenvolve uma lesão na mucosa do intestino. E aí surgem os seguintes sintomas: diarreia, abdômen inchado, anemia e raquitismo. As crianças param de crescer e engordar. Foi o que aconteceu com a Débora. Ela começou a andar com 1 ano e 5 meses, né? Ela não tinha força, não sentava, sentou muito depois das outras crianças. E muito molinha, apática. Aqui no Brasil, como os pediatras estão muito assim familiarizados e muito assim ligados à desnutrição e às parasitoses, então essas diarreias às vezes são tratadas como desnutrição e parasitose. Então o pediatra esquece da existência dessa doença celíaca. Em São Paulo, a doutora Dorina é um anjo da guarda dos celíacos. Ela faz a maior parte dos diagnósticos em crianças, inclusive da Débora. Hoje, com 2 anos, a garota está forte e bonita, mas as restrições na alimentação ainda impedem que ela frequente a escola. Mas a escola, as pessoas também não têm orientação do que é uma doença celíaca e o que é perigoso, como é perigoso dar pão para uma criança. Descobrir que Igor, hoje com 8 anos, era celíaco também foi muito complicado. Ele começou a ter sintomas com 3 meses de idade e foi muito confuso. Fez muitos exames, passei por vários médicos. Mas a mãe foi à luta e vetou receitas sem glúten para facilitar a convivência de Igor com as outras pessoas. E acaba ficando gostoso, né? Tudo muito saboroso, muito bem apresentável. E as outras crianças também gostam do que ele consome, né? Tem dia que ela leva bolo para minha escola, aí eu como. Só que aí também os meus amigos ficam pedindo. Marilis sofreu o pão que o diabo amassou, com glúten, é claro. Fui internada pesando 32 quilos. Aí a médica só de bater o olho em mim, ela já desconfiou, mas não falou nada. Assim que a médica entrou no quarto, falou que eu não podia mais comer nada com farinha de trigo, parece que o mundo acabou. Percebendo o dilema das famílias dos celíacos, Marilis arregaçou as mangas e montou essa cozinha industrial que produz refeições sem glúten. O celíaco pode comer todos os derivados de mandioca, milho, arroz e batata, como farinha de mandioca, fubá, polvilhos e outros. É uma luz no fim do túnel, já que são poucas as indústrias que fabricam alimentos sem glúten no Brasil. E só quem tem um celíaco na família sabe que eles valem uma vida. E aí a gente fica se perguntando, né? Uma coisa tão simples quanto fazer um bolo, né? E aí a gente convidou aqui, olha, ficamos encantadas com o Igor na matéria. Oi, Igor, bom dia. Tudo bem? Tudo. Bem-vindo. Oi, tudo bom? Prazer em recebê-la aqui, viu? Você é a Vera. Como vai, Verinha? Tudo bem, você? Prazer em vê-la, viu? E você é uma coisa espantosa, né? Você virou um trapinho, menina. O que é aquilo? Você sabe que eu estava olhando as imagens ali, eu quase não acreditei que era você que estava aqui no estúdio. É verdade. As pessoas têm foto, né? Ainda bem que o pessoal vê. E eu tô com meu marido, é a mesma pessoa, mas não dá para acreditar, né? Só quem acompanhou mesmo.
que ver. Sabe uma coisa que eu não entendi direito? Eu acho que é uma doença que não é muito bem explicada. Inclusive, acho que é um alerta hoje que a gente pode estar dando para mães, para pais que não sabem direito. Diz que é difícil diagnosticar, né? Em adulto, eles não percebem que pode ser a doença celíaca. Eu estava sendo tratada há 10 anos como colite crônica. Quer dizer, você tinha dor de barriga há 10 anos. E diarreia. E diarreia. Diz que a diarreia diária, não para nada no estômago. É. Aí, nesses 10 anos... 10 anos? 10 anos. É Mas muito era tempo. assim, às vezes emocional também, né? Então, quando eu ficava no serviço assim... Olha lá, inativa, gente, é a mesma pessoa. me dava aquelas crises de diarreia. Aí ficava uns 3 meses. Aí meu organismo é super forte, mesmo comendo glúten, eu conseguia engordar um pouquinho. Aí, de repente, dava outras crises, eu ficava mais uns 3 meses. E aí, sendo tratada só como colite. E emocional, né? Eu fiquei 1 ano, emocional, eu comecei a fazer tratamento com psiquiatra. E ela que depois falou assim, não, procura outros médicos e tal, porque não é só emocional, você deve ter alguma coisa gastro também, né? Quer dizer, você fez exames de bactéria, de vírus, Fiz tudo, de me tudo. viraram, menos a biópsia de intestino delgado, que é isso que comprova a doença celíaca. Agora, doutora, não tem uma coisa que diz que também na matéria me diz que é genético? Então não nasce assim? Vamos dizer, o indivíduo tem essa predisposição genética, tá? O indivíduo em contato com glúten, tendo essa predisposição genética, vai fazer com que a vilosidade do intestino se danifique, né? O intestino delgado é um tubo. Certo. E ele é cheio de vilosidades, como se fosse o dedo na nossa mão. Sim. Então, quando o alimento está passando no tubo digestivo, essa vilosidade capta e absorve os alimentos. Tá. O que acontece na doença celíaca? Em geral, por volta de 6 meses, o glúten é introduzido na dieta. Quer dizer, depois que sai do leite materno... Isso. No leite materno não tem problema nenhum. Inclusive esse de bebê, quer dizer, bebê que tomando leite, ninguém vai ter doença celíaca, tá? A partir da introdução do glúten... Da papinha, exato, da farinha, a papinha que tenha trigo. Ou centeio, ou cevada, ou trigo, malte. Centeio, cevada e malte. E aveia. E aveia. Tá? Tudo isso contém o glúten. Porque, por exemplo, você pode fazer uma papinha com papinha de milho ou papinha de arroz, isso não tem problema para a doença celíaca. Tá. Então, mais ou menos a partir do 6º mês, né? O trigo, centeio, cevada, aveia introduzido na dieta, né, da criança. Ela tendo essa predisposição genética, depois de meses ou anos, então não se sabe, isso é individual. Ah, não é que na hora que você dá a papinha... Não. Ah, então não determina, por exemplo, exatamente. Porque se você come uma coisa estragada, né? Você acabou de comer, dá a cólica, você vai para o banheiro, então você fala, não posso comer isso porque faz mal. Ou reação alérgica a frutos do mar, por exemplo. Na hora você tem a reação. Então, é uma alteração imunológica que acontece. Então, a vilosidade intestinal, que é digitiforme normalmente, com esse glúten vai sendo acumulado. É uma alteração imunológica, vamos dizer assim, que acontece a nível da mucosa intestinal. E a vilosidade intestinal, que normalmente ela é digitiforme, nesse tubo, ela se torna totalmente plana, atrofiada, achatada. Ela fica retinha com a presença do glúten. Não conseguindo, então, absorver os alimentos adequadamente. Aí passa direto. Então, aí o indivíduo vai ter diarreia, vai ter anemia. Por quê? Porque não absorve o ferro. E como demora para acontecer, os pais e o médico, na verdade, não conseguem determinar precocemente que é uma doença celíaca. Então, vamos dizer, a gente pode dividir as manifestações da doença celíaca em 3. Aqueles indivíduos que têm a forma clássica da doença celíaca, que acontece em geral de 1 a 3 anos de idade. Tá? Papais e mamães, olha, preste atenção, peça para o seu médico, não é? De repente, se a criança está insistentemente, ninguém determina o que é. Diarreia, emagrecimento, anemia, vômitos, não ganho de peso adequado. O bumbum se torna atrofiado, achatado, a barriga se torna distendida, Então, essa é a manifestação clássica da doença celíaca. Dessa primeira forma. Exato.